Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam super bem e sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Bom, na aula de hoje nós iremos falar, da nossa prova. Nossa semana de prova já se iniciou, não é mesmo? E hoje nós temos a nossa prova de matemática. Claro, a tia vai explicar cada uma das questões da prova de matemática, então preste atenção com muita, muita e muita atenção extra, tá bom? Para não errar em nada e não deixar de entender nada. Vamos lá? Primeiro a tia vai transmitir para vocês aqui o nosso quadro virtual, tá? Porque no nosso quadro virtual nós vamos ver sobre a nossa folha de revisão da semana passada, tá? Vamos fazer alguns dos exercícios, vamos entender um pouco mais, não é mesmo? Então, prestem bastante atenção. Vamos lá que eu vou começar a transmitir, ok? Que a gente consiga fazer direitinho. Peguem a folha de vocês da semana passada, acredito que vocês já tenham levado, né? Mas a tia, se a gente olha que você pegue. Caso não esteja com você, preste atenção aqui que eu vou fazer com vocês, ok? Na semana passada, nós enviamos para casa uma revisão para que vocês fizessem. E a tia vai fazer pelo menos cálculo, né, de cada um daqueles que eu passei para revisão. Começando pelo cálculo com multiplicação, né, pelo número decimal. A tia conversou com vocês sobre multiplicação com número decimal. E isso já foi falado no bimestre passado, tá? É muito fácil. Na verdade, não tem nenhum mistério, tá bom? Então, eu vou começar a explicar para vocês agora, ok? Vamos lá. Há duas maneiras de nós efetuarmos uma multiplicação envolvendo os números decimais. Dessas duas, nós temos as seguintes opções, né? Multiplicação com um número natural por um número decimal e um número decimal por decimal. E como é que foi feito isso? Quando nós multiplicamos um número decimal pelo natural, a quantidade de casas decimais na resposta vai ser a mesma do que a do número que foi multiplicado. Como assim, tia? Lá no nosso texto das nossas folhas, nós tínhamos o seguinte exemplo, ó. 3,25 vezes 6. Vamos realizá-lo aqui. 3, bem aqui, tá bom? Eu vou começar. 3 vírgula 25 vezes o 6. Então, só vamos colocar a linha aqui embaixo. E vamos realizar esse cálculo, tá bom? O que será necessário para que nós possamos realizar esse cálculo aqui? Ok? Nós vamos precisar fazer com que o 6 multiplique todos os números acima. Para que nós possamos começar a fazer essa multiplicação, nós vamos esquecer que o 3,5, né, que é o número 3 inteiros e 25 centésimos, tem uma vírgula. Ele vai se transformar em 325. E aí nós vamos realizar o cálculo sem nenhuma vírgula, tá? 6 vezes 5 é igual a 30, fazendo com que aqui embaixo fique, ó, o zero e suba 3. 6 vezes 2 é igual a 12, mais 3, 15. Então, aqui vai ficar o 5, sobe 1. 6 vezes 3 é igual a 18, mais 1, 19. E aí você pensa assim, tia, então quer dizer que eu já acabei o meu cálculo aí, não é? Negativo. Esse número aqui, se você deixasse 1950, estaria errado.
esse não é o resultado do nosso cálculo. Nós tivemos aqui, ó, 1950, perdão, mas nós temos que olhar que acima temos um número com vírgula. Esquecemos a existência da vírgula para que pudéssemos realizar a multiplicação. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver quantos números temos após a vírgula e vamos colocar esta vírgula na nossa resposta. Isso é essencial e você não pode esquecer. Se a multiplicação vier sem a vírgula, está errado o resultado e não tem conversa, tá? Vai ser no máximo um meio pontinho, assim, ou alguma coisa que dê a se considerar, tá? Então, vamos lá. Já que você multiplicou o 6 por todos os números de cima, agora é hora de aplicar aquela sentença que a gente usa até na parte de adição, né? Vírgula embaixo de vírgula. Se eu tenho dois números acima na vírgula, então aqui o 1950 vai virar 19,50. E por que isso vai acontecer? Porque 3,25 é um número centesimal, é um número com centésimo, então a resposta também precisa ser em centésimo. Tá vendo? Agora vamos ver a outra opção que tivemos, né? Que é a multiplicação de número decimal por decimal. É quando ambos os nossos fatores na nossa multiplicação têm a vírgula, né? É decimal. Quando multiplicamos o decimal por decimal, a quantidade de casas decimais na resposta é a soma dessas casas decimais, dos dois números que foram multiplicados. Se a gente pegar, por exemplo, o número, vamos lá, aqui, 9,3 e multiplicar por 1,2, tá? Deixa eu fazer isso aqui. E vamos fazer essa multiplicação. Vamos lá. Se eu pegar esse número, 9,3, e multiplicar por 1,2, lembrando que isso se transformaria em uma multiplicação ampliada, ok? O que a gente vai fazer agora? Aquela mesma parte de dica que eu dei para vocês. Esquece que tem a vírgula. É como se estivéssemos multiplicando 93 vezes o 12, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui e vamos fazer. Se eu fizer o 93 vezes o 2, eu vou ter 186 como resposta. Bom, então vou posicionar aqui. 186 será a minha resposta. Aí a gente coloca aquele famoso quadradinho que representa um zero na nossa unidade que já foi resolvida. E vamos fazer 93 vezes o 1. Que não tem muito mistério, nem preciso falar que o resultado é 93, né? Vamos lá, agora eu vou posicionar aqui. E agora nós vamos multiplicar? Não, vamos somar, tá bom? Fechei aqui. E agora nós vamos somar esses dois resultados para encontrar a multiplicação, né, o resultado dessa multiplicação ampliada. Vamos fazer 186 vezes, perdão, mais o 93. Lembrando que aqui, como o quadradinho representa um zero, seria como se fosse 186 mais 930, tá bom? Que daria 1116. Quer ver como é que a gente vai conferir isso aqui? Vamos somar, como se nada tivesse acontecendo. Então, vamos lá. Vamos somar isso aqui. 6 mais 0, 6. 8 mais 3, 8, 9, 10, 11. 1 fica aqui embaixo e o outro 1 sobe. 9 mais 1, 10 mais 1, 11. Então, temos aí, olha só, 1116, sem nenhuma complicação. Mas aí vocês têm que lembrar o quê, gente? Aquilo da vírgula. Olhando os números acima, nós podemos ver que os dois números têm vírgula, não é mesmo?
Agora, nós precisamos contar, já que o de cima, 9,3, tem um número decimal e o de baixo tem outro número decimal, nós vamos somar as casas decimais para encontrar quantas casas decimais a resposta vai ter. Como assim? 9,3 tem um número após a vírgula e 1,2 tem um número após a vírgula. Logo, quantos números na resposta vão ficar após a vírgula? 2. 1, 2. Então, ó, vamos fazer 11,16. Só? Não é difícil de fazer, na verdade, é muito fácil, ok? Agora vamos lá. O que mais a tia pode falar com vocês? Vamos falar sobre a multiplicação com os quocientes decimais. Vou pegar o número 457 e dividir por 5 da nossa folha, tá? Que tinha ido para casa. Vamos lá. O número é 457 e agora vamos dividi-lo por 5. Vamos lá? Opa. Dividido por 5. E vamos fazer essa divisão aí, tá? Essa divisão vai utilizar a tabuada do 5, beleza? Então vamos lá. Lembrando que essa é uma multiplicação com quociente decimal. 4 é divisível por 5? Não. Então vamos pegar o 45. Que número vezes o 5 dá 45? Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40. 45. 5 vezes 9. Então, a gente vai vir aqui no nosso quociente e vai colocar o 9, porque 9 vezes 5 dá 45. Então, aqui fica 0. Agora, vamos abaixar o 7. 9 vezes 5, 45. Não sobrou nada, abaixamos o 7. 7 é divisível por 5? Sim. 5 vezes 1, tá vendo? Vai dar 5. Para 7 faltam 2. Como vocês podem ver, 2 não é divisível por 5, mas a gente tem como continuar essa multiplicação. Eu adiciono 0 ao lado do 2, transformando ele no número 20, ok? Venho aqui na minha parte do quociente, adiciono a vírgula. Beleza? Prontinho. Agora vamos continuar a nossa multiplicação. Que número vezes o 5 dá 20? 4. Então, 4 vezes 5 dá 20. Para 20 faltam 0. E aqui a gente acaba a nossa multiplicação. O que nós podemos observar aqui? Para fazer uma multiplicação com um quociente decimal, nós chegamos até um limite, olha só, fomos fazendo, né? 4 não é divisível por 5, pegamos o número da casa anterior, que foi 45. Aí multiplicamos por 9, que deu o exato número. Depois abaixamos o número 7. O 7 só tem aproximação na tabuada do 5. Nós não temos nenhum número que multiplicado a 5 vai dar 7, né? Então, multiplicamos 5 por 1 e obtivemos 5. Para 7, faltaria um 2. 2 não é divisível por 5, então precisaríamos adicionar o 0 para que ele fosse divisível, não é mesmo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, né, continuar essa multiplicação. Já que eu tive que adicionar o 0 ao
a minha conta, o meu cálculo, né? Eu tenho que adicionar a vírgula bem ali no meu quociente, fazendo assim com que o meu quociente vire decimal. Depois eu continuei a divisão normalmente. 20 dividido por 5, 4. Ok? Bom, perdão. Vamos lá. Agora, a tia vai começar a transmitir a nossa prova para vocês. Deixa a tia parar de transmitir o quadro para que possamos transmitir a prova. Prontinho. Vamos lá? Calcule corretamente. Na número 1, vocês irão calcular essas 3 multiplicações ampliadas que nós temos aí, ok? Lembrando, primeiro você esquece que o número tem vírgula e faz o cálculo normal das multiplicações ampliadas, né? Pelo que posso ver, todos são multiplicações ampliadas, ok? Depois, você irá contar quantos números você tem após a vírgula, e vai ser a mesma quantidade de números que terão após a vírgula lá embaixo. Por exemplo, na primeira, 9,38 vezes 8,4, temos no total 3 números após a vírgula. Então, o resultado terá 3 números após a vírgula. Questão 2. Um colégio com 3.500 alunos, 45% são meninos. Quantos meninos há nesse colégio? Bom, temos 3.500 alunos. Vamos tirar 45% para descobrir quantos meninos nós temos nesse colégio. Um cálculo de porcentagem, onde vamos fazer o 45 vezes o 3.500 e dividir pelo 100, né? Vamos encontrar os quocientes decimais. Vocês vão realizar essas divisões, as quais seus resultados são quocientes decimais. Não esqueçam disso, tá bom? Luciana gastou R$ 115 em um gift card e pagou 40% de entrada e parcelou o restante em 3 vezes. Letra A. Quanto Luciana pagou de entrada? Você vai fazer a porcentagem, né? 40% de 115. E aí teremos o resultado. E na letra B, você vai pegar e vai fazer o quê? Primeiro você vai botar 115 menos o resultado da porcentagem acima. E depois esse resultado vai dividir por 3, transformando as seguintes porcentagens em números decimais. Como nós vamos fazer isso? Você primeiro precisa imaginar como esse número seria quando nós vamos botá-lo em fração, não é mesmo? Por exemplo, temos aí o 60%, e aí você pensa, vou transformar o 60% em fração, que vai ficar assim, vai ficar 60 sobre 100. Agora você vai transformar esse 60 sobre 100 em um número decimal, tá bom? Não estou pedindo para que você coloque na prova a fração, ok? Então, não coloque fração. Utilize isso para que possa ficar mais fácil você transformar em um número decimal. Mas eu não quero que coloque a fração, é número decimal. No 6, questão 6, né? No quinto ano, há 40 alunos, dos quais 5% praticam judô. Quantos alunos praticam judô? Você vai fazer a porcentagem. 5% de 40. Questão 7. Vamos calcular as porcentagens a seguir, né? Você vai calcular 5% de 590 e 12% de 590. Você já tem aí o espaço certinho para realizar esse cálculo, tá bom?
Não esqueçam, primeiro você multiplica pela porcentagem, depois você divide por 100. Vamos lá, questão 8. Divida os números abaixo por 4. Você vai botar 409 dividido por 4. E 478 dividido por 4 e vai colocar os resultados, tá bom? Eu quero os cálculos também. Na questão 9, você vai transformar as porcentagens em fração, tá bom? Então, sim, gente, sim, aqui eu quero a fração, eu não quero o número decimal, eu quero apenas a fração, ok? E na questão 10, você vai ler o seguinte: a organização de um campeonato de Free Fire recebeu a inscrição de 14 equipes. Se cada uma tinha 12 jogadores, quantos jogadores se inscreveram? Isso aqui é uma multiplicação ampliada, hein? Então, eu queria desejar a vocês uma boa sorte na prova. Espero que façam com atenção e que tenham entendido muito bem. Então, um beijo. Qualquer dúvida é só falar com a tia. Tchau, tchau.